Primeiro, bom dia a todos. Então, dando sequência a esse modelo aí de aulas do sábado, o módulo de cirurgia bariátrica, falar um pouco do bypass gástrico e do sleeve gástrico. Hoje são as cirurgias mais realizadas aí em relação ao procedimento de cirurgia bariátrica. Então, basicamente, são esses os modelos que a gente também pratica aqui. É muito mais o bypass gástrico ainda. Então, vamos lá. Então, só para relembrar o que o Dr. Tomás já falou semana passada, os critérios de indicação de tratamento cirúrgico. Então, são pacientes com obesidade mórbida, né, o IMC acima de 40, ou 35, associado a pelo menos duas doenças, né, duas comorbidades, que seriam doenças diretamente associadas à obesidade. Diabetes, pressão alta, dislipidemia, artrose, apneia do sono. Outro item seria uma obesidade de longa data, pelo menos 5 anos. Aquela paciente que acabou de gestar, que é bastante comum, aí esses não deveriam ainda ser indicados. Uma tentativa de tratamento clínico, apesar de a gente saber do alto índice de falha, é importante porque muitos pacientes têm um conceito errado, que a cirurgia bariátrica é simplesmente operar e esperar, que não exige nenhum tipo de dedicação. E, pelo contrário, exige uma dedicação muito grande por parte do paciente. Então, se esse paciente nunca experimentou outras tentativas de emagrecimento, qualquer dificuldade no pós-operatório vai gerar um pouco de arrependimento nesse tipo de conduta. A ausência de dependência de drogas ilícitas, alcoolismo, a ausência de quadros psicóticos ou demência grave a moderada. Tem que ter uma compreensão dos familiares em relação ao procedimento, o que vai ser, uma orientação em relação ao procedimento, deve envolver não só o paciente, mas como toda a família. Ter um risco cirúrgico aceitável. E o outro item seria em relação à idade, que anteriormente era de 18 a 65 anos, e que a nova normativa diz de 16 anos, e o limite superior não tem esse limite formal, mas seria muito mais em relação à condição clínica do paciente. Então, primeiro falar sobre o bypass gástrico, que é mais ou menos esse modelo de cirurgia, que fica o PAUT e o estômago excluso, e esse desvio intestinal que é chamado Y de Roux. Tá? Isso daqui, essa alça que sobe para o estômago é chamado de alça alimentar, e essa alça que sai do estômago excluso é chamada de alça biliar. Aqui a gente faz uma alça em torno de 1,20 m, 1,5 m. Tá? Então, uma animação para a gente poder entender um pouquinho o que é o bypass gástrico. A cirurgia aqui, uma grande maioria realizada por laparoscopia. O primeiro tempo da cirurgia envolve a confecção do PAUT gástrico, que é essa divisão, o estômago pequeno e o estômago grande, realizado com auxílio de grampeadores. E a 1,20 m a 1,5 m é realizada a secção, e a parte distal sobe para o PAUT e a distal reconstrói aqui embaixo. Então, o alimento desce pelo esôfago, o estômago pequeno e a alça alimentar. O estômago excluso continua com a sua função fisiológica de produção de suco gástrico, recebe a bile, suco pancreático, e eles se juntam aqui
é realizado num total de desvio em torno de 2 metros a 2,5 metros. Então, o bypass gástrico, dentro daquele histórico que o Dr. Tomás mostrou semana passada, o primeiro cirurgião a idealizar isso daí foi o Dr. Fobb, nos Estados Unidos, com esse bypass gástrico, com a utilização de anel de silicone. Em 91, o Dr. Capella realizou algumas mudanças. Inicialmente, o paute do Fobb era um paute um pouco maior, era um paute de cerca de 100 ml. E ele usava esse anel siliconado. Já a Capella, em 91, diminuiu o tamanho desse paute gástrico para 40, 50 ml. E dentro daquela linha de sutura, a porção distal era realizada a anastomose e a porção lateral ele cobria com a alça intestinal com a intenção de diminuir as chances de fístula. E ao invés do anel, ele colocava uma tela de polipropileno no terço distal daquele estômago pequeno, como uma forma de restrição, que durante muito tempo foi os preceitos aí desse tipo de cirurgia. E em 94, Whitgrove fez o primeiro bypass gástrico por videolaparoscopia, que a única diferença em relação à cirurgia de Fobb e Capella era a ausência desse anel ou da fita gástrica. E até hoje é considerado ainda a cirurgia padrão ouro aí para a cirurgia bariátrica. Então, o bypass gástrico é considerado uma cirurgia mista, com maior componente restritivo, tem uma perda de 60% a 70% do excesso de peso a longo prazo. No curto prazo a gente vê uma perda até maior do que isso, mas a longo prazo, 5 anos, é mais ou menos isso que a gente acaba vendo. Tem uma boa eficácia nos pacientes comedores de doce, carboidrato, até por ter uma alta incidência de dumping, que é o esvaziamento acelerado. Então, esses pacientes começam a ter um pouco de restrição própria. Tem um bom controle da liberação de grelina, que é o hormônio da fome, e corrige doença do refluxo. Uma boa qualidade alimentar. Tem uma mortalidade que varia de 0 até 2,9. Uma morbidade em relação à trombose que pode chegar a 2%, que a gente vê uma tendência a uma diminuição nos bons serviços desses números, devido à agilidade da cirurgia, a cirurgia cada vez mais rápida e em pacientes mais bem preparados. Então, a trombose pode chegar a 2%, a embolia de 0 a 4,7% e fístula de 1 a 2%. Então, o que a gente tem visto é uma diminuição nesses números, tudo chegando muito mais próximo a 0. Existe uma possibilidade de reganho de peso entre 10% e 15% a longo prazo. Algumas dificuldades no pós-operatório dessa cirurgia seria o difícil acesso ao estômago excluso, que você perde a comunicação direta para o duodeno, você tem todo aquele Y para ser percorrido. Uma complicação, uma intercorrência bastante comum é a presença de colilitíase nesse paciente, e geralmente as colilitíases se iniciam o quadro com microcálculos, que são mais favoráveis à migração. Então, existe esse risco de migração de microcálculos para a via biliar, que faz com que a cirurgia, que a intervenção endoscópica seja bastante dificultada. E também não é raro a presença de complicações nutricionais, deficiências, até principalmente pelo desvio intestinal. Então, algumas substâncias que são absorvidas preferencialmente no intestino, no duodeno e no intestino proximal pode fazer deficiência, principalmente ferro, cálcio, zinco,
ácido fólico, que a gente vai aprender mais semana que vem. Então, o outro procedimento é o sleeve gástrico. É uma gastrectomia vertical, uma gastrectomia em manga. Um videozinho também. Procedimento também realizado por laparoscopia. Inicialmente mostrando como que funciona o estômago inteiro. A capacidade do estômago varia de 1 litro a 1,5 litro. Então ele enche e vai esvaziando aos poucos. O que é realizado no sleeve é essa gastrectomia vertical. Só prestar atenção em relação a essa distância aqui, do pilório até o início da secção. E mais para frente a gente vai falar disso daí. A capacidade do pouch fica em torno de 150 ml. Então, o paciente ingere alimento e cai direto no estômago. Não existe desvio intestinal. Então, o sleeve foi proposto por Michel Gagné. Ele realizou o primeiro sleeve no ano de 2000. Em 1999, ele começou com o duodenal switch. E o primeiro tempo do duodenal switch era a confecção desse estômago seccionado de forma vertical. E como o Dr. Tomás falou, foi um acidente que fez com que ele prestasse atenção nesse tipo de cirurgia. Numa cirurgia de duodenal switch, o paciente instabilizou, já tinha terminado esse tempo gástrico e foi suspenso a cirurgia. E ele começou a observar que esses pacientes começaram a ter boa perda de peso só com esse procedimento. Então, em relação ao sleeve, ele é uma cirurgia restritiva pura? Olhando anatomicamente, ela parece ser uma cirurgia puramente restritiva, mas ele desencadeia uma série de alterações hormonais que faz a gente pensar que ela possa ter também componentes desabsortivos, hormonais. Então, ela, até em alguns trabalhos, ela é caracterizada como restritiva pura, mas com algumas ressalvas em relação a isso. Em relação à perda de peso, ela também chega a 60% a 70% da perda do excesso de peso. Por ser uma técnica recente, a gente ainda não tem dados tão consistentes em relação a isso a longo prazo. Tem uma boa qualidade alimentar, tem pouco vômito, também ocorre diminuição da grelina devido à ressecção do fundo gástrico. Ela pode servir como ponte em relação a outros procedimentos. Então, os pacientes superobesos, que você tem a intenção de fazer um bypass ou eventualmente um duodenal switch, ele pode servir como uma primeira cirurgia. E se não tiver perda adequada, você termina essa cirurgia num segundo tempo em condições melhores para esse paciente. Já a ocorrência de alterações nutricionais, tipo anemia, osteoporose, deficiência de proteína e vitaminas, são menores nesse tipo de cirurgia, apesar da orientação para suplementação. Então, existe por ser uma cirurgia nova, existiram alguns consensos, que são encontros de experts em cirurgia bariátrica, para tentar colocar algumas diretrizes para esse tipo de cirurgia. Essa daqui que eu vou mostrar é o último que tem publicado, que é o encontro aí
especialistas que aconteceu em 2011 e que foi determinados algumas diretrizes para a cirurgia de sleeve. Então, vieram profissionais de 24 centros, de 11 países diferentes, uma experiência de 12.799 pacientes desses serviços. Os participantes foram baseados em publicações de literatura, conhecimento, experiência, e eles exigiam uma casuística de no mínimo 500 casos dos participantes. Eles tentaram determinar a seleção do paciente, contraindicação, a técnica cirúrgica, prevenção e manejo das complicações, e o consenso era quando ocorria a concordância de mais de 70% dos participantes. Então, esses eram os países em que tinham serviços participantes. Então, em relação à seleção do paciente, ela pode ser utilizada como procedimento único, ela pode ser indicada para paciente de alto risco cirúrgico, por ser uma cirurgia de tempo cirúrgico menor. Pacientes candidatos a transplante de fígado e rim podem ser submetidos a esse tipo de cirurgia. Pacientes pode ser opção para paciente, mesmo com pacientes com síndrome metabólica. Pacientes com doença inflamatória intestinal, por não utilizar desvios intestinais. IMC entre 30 e 35 com comorbidades. Adolescentes com obesidade mórbida. E a contraindicação absoluta no paciente com esôfago de Barrett, porque é uma cirurgia que você aumenta a chance de refluxo. Então, o esôfago de Barrett já é uma complicação da doença do refluxo. Então, a única contraindicação que eles colocaram no consenso era essa. Então, em relação à técnica, sonda de Fouché, quem já foi para cirurgia, aqui os Fouchés que a gente tem é aquela borracha laranjada. Tá? Então, o diâmetro da sonda de Fouché é de 32 a 36 frentes, que dá mais ou menos de 10 a 12 milímetros de diâmetro, 1 centímetro, 1,2 centímetro. Tá? Em relação à utilização dos grampos, a recomendação é que nunca seja usado grampos menores do que 1,5 milímetro de altura, que seria a carga azul. Tá? Os grampos eles são padronizados pela cor. A branca é o grampo vascular, que eu acho que ele tem 1 ou 1,2 milímetro de altura. A azul tem 1,5 e a verde tem 2. Existe a dourada, que fica intermediária, e a preta, que é a mais alta. Em relação à secção do antro, a orientação é que seja utilizado grampos não menores do que 2 milímetros. Então, para a secção do antro, a orientação é que seja carga verde. O primeiro grampo, que é aquela distância entre o piloro e o início do disparo, ela deve acontecer entre 2 e 6 centímetros. Tá? E o último grampo, ali do final do estômago, lá em cima, não deve ser muito justo à junção esôfago-gástrica. Então, isso foi o que determinou naquele consenso. Baseado no que acabei conversando com o Dr. Ricardo, que ele foi semana passada num curso aí só de sleeve, esse não muito próximo é bastante relativo. Né? Pode ser 0,5, 2 centímetros.
e eles acham que isso daqui pode ajudar no controle do refluxo, se você fizer mais perto a junção esôfago-gástrica. Mas isso é o que está no consenso, ele orienta para que não seja tão junto a transição esôfago-gástrica, para diminuir a chance de fístula. Então, em relação às complicações, ele classifica as fístulas crônicas, aquelas com maior de 12 semanas de duração. A falha de dilatação endoscópica por 6 semanas deve-se considerar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. Então, a primeira opção no tratamento da fístula é a dilatação, e nos efeitos colaterais de vômito. Então, a primeira opção, tratamento endoscópico. Quando tiver uma estenose crônica com dificuldade alimentar do paciente, considerar a conversão do sleeve para Y de Roux, que é o bypass gástrico, e considerar a possibilidade do stent nas fístulas proximais, nas fístulas altas, com falha de tratamento conservador. Então, como prevenir a presença dessas complicações? Então, quanto menor o diâmetro do Fouché, maior é a incidência da fístula. Então, o que a gente vê nos estudos, que em relação ao diâmetro, ao tamanho do Fouché, não existe uma perda de peso estatisticamente significativa se o cirurgião usar o Fouché de 32, de 40. Em relação à perda de peso não existe essa diferença, mas quanto mais fino o Fouché, maior é a incidência de fístula. E quando realizar a sobressutura na linha de grampo, a recomendação é que deixe a sonda dentro do tubo gástrico, para até evitar o excesso, quando você vai invaginar, conforme a quantidade de tecido que você pega de cada lado do grampo, você pode causar estenose. Então, a orientação é que deixe a sonda dentro do sleeve. Então, considerações que ele colocou, avaliar a presença da hérnia hiatal no intraoperatório. No intraoperatório, a transição do esôfago para o estômago, você consegue identificar a abertura do pilar. E quando essa abertura for muito grande, talvez corrigir esse defeito. E nunca iniciar alimentos sólidos antes de 2 semanas no sleeve. Então, em relação ao bypass e ao sleeve, seria mais ou menos isso. Então, eu fiz levantamento de alguns artigos em relação ao sleeve e ao bypass. Tá? Então, um bypass laparoscópico com 10 anos de segmento. A taxa de acompanhamento bastante baixa. Então, não são só os pacientes brasileiros nossos aqui que somem, os pacientes americanos também somem. Em 2 anos, 33%. E em 10 anos, 7%. Desse pessoal que ele conseguiu recrutar, tinha uma perda de excesso de peso, uma perda de excesso de peso de 57%. Em relação às comorbidades, diabetes, hipertensão, dislipidemia e apneia do sono, você mantinha uma perda bastante importante em relação à melhora e resolução dessas comorbidades. Em relação aos exames de rotina, eles tinham os exames de rotina no primeiro ano bastante corretos. E ele via que somente 18% dos pacientes tinham exames totalmente normais. Então, como conclusão desse trabalho,
boa parte do peso de perda sustentável e resolução de comorbidades. Então, é uma cirurgia que a longo prazo mantém perda de peso e resolução de comorbidades. Porém, as deficiências nutricionais precisam estar bastante atento e ressaltar isso daí, a importância dos exames de rotina, a importância do acompanhamento desse paciente. Então, esse daqui seria um trabalho sobre sleeve gástrico, né, um segmento de tempo médio. Então, a média de IMC pré-operatório era 43,2, né? E o IMC médio diminuiu, 36, 32, 29, 28, 27 em 3, 6, 9, 24 meses, né? Mostrando que tem uma perda de peso significativo. Ele conclui que o sleeve laparoscópico é um procedimento cirúrgico seguro e eficaz para obeso mórbido até 2 anos. A perda de excesso de peso parece ser aceitável em 2 anos de pós-operatório. Esse daqui mostra um acompanhamento de longo tempo. Esse tipo de estudo de longo tempo é bastante difícil, por ser uma cirurgia oficial muito recente. Então, a gente tem alguns serviços que faziam essa cirurgia de forma experimental que pode dar esse tipo de informação, que é o caso desse daqui. Que no pós-operatório de 3 anos, ele apresentava uma média de perda de peso de 72,8%, que quando comparado para 6 anos, caiu para 57,3%. Mas dentro desse grupo, do 3º para o 6º ano, houve conversão desse sleeve para 11 do Odenal Suite e 2 re-sleeve. Eles reoperaram esse sleeve, diminuindo o tamanho do estômago. Quando você excluía esses pacientes reoperados, a perda do excesso de peso caía para 53,3%. Muito próximo. O que é considerado como critério de sucesso? É uma perda de 50% do excesso de peso a longo prazo. Tá? Se a gente for considerar, isso daqui ainda seria bastante aceitável. E a presença de refluxo gastroesofágico, pacientes com sintomas, apareceram em 21% dos pacientes operados. Então, a conclusão é que após 6 anos, a perda do excesso de peso continuava sendo maior que 50%. No entanto, a recuperação do peso e sintomas de refluxo apareceram entre o 3º e 6º ano do pós-operatório. Essa evolução desfavorável poderia ter sido evitada em alguns pacientes por contínuas visitas de acompanhamento no consultório, mesmo depois do 3º ano. Então, para ele acha que essa falta de acompanhamento, essa perda do paciente a longo prazo, faz com que ele passe a se alimentar de forma inadequada. Agora é um estudo comparando o bypass gástrico em Y de Roux com o sleeve em relação à obesidade. Foi um estudo retrospectivo, caso controle, e análise comparativa entre 200 pacientes de cada grupo, submetido a sleeve e bypass gástrico, de janeiro de 2005 a março de 2008. A avaliação foi feita com 6, 12 e 18 meses em relação à perda do excesso de peso e resolução de comorbidades. Então, a conclusão foi que, em comparação ao sleeve gástrico, o Y de Roux, o bypass, foi associado a uma maior taxa de morbidade a curto prazo, é uma cirurgia que teve mais complicações. O bypass gástrico poderia ser associado a um melhor controle do diabetes nesse estudo. No entanto, os estudos adicionais são necessários para avaliar a eficácia comparativa do sleeve e do bypass gástrico nos tratamentos de morbidade, da obesidade mórbida e
comorbidade. Então, efeitos metabólicos da cirurgia bariátrica em pacientes obesos mórbidos com diabetes tipo 2. Um trabalho bastante interessante comparando cirurgia com tratamento medicamentoso. Então, foi um estudo randomizado, controlado, com 60 pacientes, diabético tipo 2, sem controle. Tinha uma hemoglobina glicada de 9,7, né? O normal até 6, 6,5. Então, eram pacientes que tinham a presença de diabetes pouco controlado. Uma obesidade, no mínimo uma obesidade moderada, com IMC de 36, e esses pacientes foram divididos em 3 grupos: tratamento clínico, bypass e sleeve. No acompanhamento, os pacientes submetidos ao bypass, uma hemoglobina glicada de 6,7, do sleeve de 7,1 e o do tratamento clínico 8,4, mostrando que tinha uma diferença estatisticamente significativa a favor dos pacientes cirúrgicos. Então, como conclusão, a cirurgia bariátrica fornece controle glicêmico durável, em comparação à terapia médica intensiva, em 2 anos. Apesar da perda de peso semelhante com a gastrectomia vertical, o bypass gástrico restaura as funções das células beta. Então, quando eles dosaram a parte hormonal, o paciente submetido ao bypass gástrico tinham resultados melhores. Mas, em relação à estatística, a melhora do diabetes não foi significativa entre os 2 grupos cirúrgicos. Uma evolução do perfil lipídico depois da cirurgia do sleeve e do bypass gástrico. Então, esses estudos eram 100 pacientes, divididos aleatoriamente para o bypass gástrico e o sleeve gástrico. Foram dosados glicemia de jejum, insulina, hemoglobina glicada, triglicerídeo, colesterol, avaliados com 1, 3, 6 e 12 meses. Nesse estudo, a conclusão foi que, a curto prazo, o controle glicêmico é comparável nos dois grupos cirúrgicos e um perfil lipídico melhor foi notado no Y de Roux em relação aos pacientes que tinham valores pré-operatório alterados. A melhora das comorbidades na redução da obesidade, o bypass é melhor que o sleeve? Então, nesse estudo, são 558 pacientes, que 200 foram submetidos ao sleeve e 358 ao bypass gástrico. Foi realizado esse estudo de abril de 2008 a setembro de 2010. Então, o sleeve laparoscópico melhora significativamente a maioria das comorbidades relacionadas à obesidade. Quando comparada ao Y de Roux, o sleeve poderia ser igual na redução da apneia do sono, na hiperlipemia, na hipertensão arterial, no diabetes, nas doenças musculoesqueléticas. Porém, o Y de Roux, o bypass gástrico, é mais eficaz na resolução do refluxo. Então, é mais ou menos isso. Como impressão que eu acabei tendo, levantando vários artigos, que em relação ao peso, o sleeve e o bypass a longo prazo, eles são muito parecidos. O bypass gástrico, ele tem uma perda inicial mais importante. Os primeiros 3 meses do bypass, a perda de peso é mais acentuada, mas que ao final de 1 ano, eles se equivalem. Em relação às comorbidades, a impressão é que o bypass ele sempre é muito eficiente para todas essas comorbidades. E o sleeve eventualmente falha para uma ou outra.
Mas, de uma maneira geral, assim, eu acho que é uma cirurgia muito boa, que tem resultados muito bons e que a gente precisa agora esperar aí esses resultados a longo prazo, né? Que a curto prazo, até 2 anos, tem muito trabalho, mas mais de 2 anos a gente não tem muito trabalho ainda. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é José Gustavo, sou acadêmico do 5º ano do curso de Medicina da UniOeste. Agradeço aqui a oportunidade de poder apresentar um trabalho aqui. E escolheram para mim um artigo que compara, né, os resultados entre o bypass e entre o bypass e o sleeve gástrico. É um grupo de Barcelona e foi um estudo com 249 casos, é um estudo retrospectivo com base que tinha como objetivo comparar, né, os resultados entre o bypass e o sleeve. E ele usou para comparar a perda de peso, né, o percentual de peso perdido, e também os índices de complicações, que foram avaliados depois pelo score de Clavian para complicação cirúrgica. Então, na verdade, aqui só umas breves considerações antes sobre a obesidade. O que seria obesidade, sobrepeso, né, que é com base no IMC da OMS, mas eu vou passar muito brevemente aqui, tá? Então, por que acontece com a obesidade, né? Acontece que as pessoas do século XIX para cá estão ingerindo muito carboidratos, uma dieta muito rica em gorduras, em calorias, e elas estão gastando menos. E o resultado disso é uma óbvia procrastinação e cada vez mais obeso, né? Então, vocês são dados aqui de que no Brasil, hoje, existem mais ou menos 95 milhões de pessoas que estão com sobrepeso. Se a gente for avaliar que a população brasileira é de 200 milhões de pessoas, mais ou menos, então é um lado bastante alarmante. Quase metade da população brasileira já é de pessoas com sobrepeso, né? Então, aqui a gente situa mais ou menos, esse aqui é dado da ONU de 2008, o Brasil, onde é que ele está na prevalência da obesidade. O sedentarismo, né, é uma grande causa da obesidade e de todas as outras comorbidades. A gente vê que mais de metade das mulheres e 47% dos brasileiros são obesos. E acabou, antes de entrar no artigo, só achei isso bastante interessante. Foi uma pesquisa americana que ela avaliou o índice de massa, o percentual de americanos com sobrepeso e a quantidade de milhas dirigidas por pessoa por ano. Então a gente viu que o IMC, a quantidade de americanos com sobrepeso, ela se manteve constante, mais ou menos ali de 1890 até 1930, que foi quando surgiu a revolução automobilística, né? E a partir de então, os caras foram ficando cada vez mais sedentários, e isso a gente vê como diretamente proporcional à revolução industrial e ao aumento de americanos com sobrepeso. Né, a gente está vendo uma inversão de valores também, né? Hoje a tecnologia parece estar ficando cada vez mais magra e nós estamos perdendo. Então a obesidade é um grande problema de saúde pública e ela tem um impacto muito negativo na qualidade de vida de todas as pessoas, né? Ela está relacionada à síndrome metabólica, né, que a obesidade pode trazer todas as comorbidades. E só mais para completar, ela praticamente dobrou desde 1980. Mais de 14 bilhões de pessoas, adultos, tinham sobrepeso, e mais ou menos 35% da população mundial já é de sobrepeso e 11% de obesos. Um dado interessante é que 65% da população mundial vivem hoje em países que a obesidade ela traz mais prejuízo do que a fome. Diferentes abordagens terapêuticas a gente traz para a obesidade, comportamental, farmacológica, e a cirurgia. O que se sabe é que tem que compreender no geral, mas que a cirurgia foi o único procedimento realmente que mostrou resultados eficazes e satisfatórios a longo prazo. E aqui está o bypass e o sleeve que a gente vai falar agora. Eu vou passar aqui, porque o terminal já falou antes, eu ia falar da técnica cirúrgica. Então, foi
Nosso caso foi 249 pacientes avaliados por um período de 4 anos, mas a partir de dados retrospectivos. E aqui foram todos eles, de certa maneira, quando já estavam indicados à cirurgia, já apresentavam alguma comorbidade. E o intervalo deles foi de pacientes entre 18 e 65 anos. Desculpa. Eles receberam antibiótico-terapia profiláxica, 2 gramas de amoxicilina e clavulanato, receberam heparina subcutânea. No primeiro dia de pós-operatório, eles puderam ingerir líquidos e puderam se sentar, conforme vontade. No segundo dia, não havia nenhuma restrição de líquidos e podiam andar pelo hospital. No terceiro dia, eles recebiam alta se fosse possível retirar o dreno. E recebiam orientação nutricional desde o primeiro dia pós-operatório. Então, aqui a gente observou que os pacientes que foram realizados nele o bypass foram os pacientes que tinham IMC entre 40 e 50. Para o sleeve, aqueles pacientes com IMC acima de 50 ou entre 35 e 40 com mais alguma comorbidade ou nos extremos de idade. E lembrar que não foram realizados o sleeve nos pacientes que possuíam esôfago de Barrett ou refluxo esôfago de Barrett. Então, os resultados foram avaliados a partir do percentual de massa perdida e através do score de risco de Clavian para complicação no pós-operatório. Aqui está o score de risco de Clavian, né, que a gente só pode notar que os 2 primeiros clusters ali geralmente são complicações bem simples até as mais severas, que necessitam de intervenção cirúrgica ou só com acompanhamento. Os materiais usados tanto para o sleeve quanto para o bypass foram os mesmos. E a análise estatística foi através do teste de Fisher, para comparar as 2 coortes, e o teste de T-Student para avaliar as variáveis quantitativas independentes. E foi considerado um grau de significância inferior a 0,05. Então, como resultados, somente um paciente veio a óbito, e esse paciente foi submetido ao sleeve e foi devido ao infarto agudo do miocárdio 2 dias depois do procedimento. Ele era um paciente de 60 anos. De todos aqueles 249, somente 5 procedimentos, né, 2% deles precisaram realizar a abertura da cavidade. Os outros todos foram por via videolaparoscópica. Aqui está errado, desculpa. Foram aí desses 5, 3 no bypass e 2 no sleeve, que foram necessários de abrir a cavidade. Como o tempo médio de operação, no bypass 153 minutos, no sleeve 93 minutos. Aqui estão as complicações pós-operatórias conforme o score de Clavian que a gente observou. Então a gente pode observar que nos pacientes que foram submetidos ao bypass, eles demonstraram muito mais complicações nesse segmento de 4 anos que foi feito desses pacientes, comparativa aos que realizaram o sleeve gástrico. E com relação àqueles que necessitaram de uma intervenção cirúrgica, né? Dos que necessitaram de intervenção cirúrgica, a gente vê como que, tanto para o sleeve quanto para o bypass, a maior causa é a colelitíase, até mesmo pelo fato da colelitíase ser uma das comorbidades da obesidade, e a hérnia incisional foi a segunda, mas com relação ao sleeve foram essas e todas essas outras do bypass. E aqui com relação ao tempo que foi observado, né, do pós-operatório, onde essas complicações se manifestaram. Então, vamos comparar aqui as 2 cirurgias com o percentual de massa perdida ao longo dos anos. Então, o que se avaliou é que até 1 ano do pós-operatório, não tem como assim, tanto que eles até em 1 ano que eles estão iguais, não tem como saber qual é melhor ou não. A partir até 4 anos do pós-operatório, o que se observou foi uma ligeira vantagem do sleeve em relação ao bypass, mas depois eu vou comentar. Comparado ao IMC dos pacientes, né? Não foi significativo, porque tanto o sleeve quanto o bypass demonstraram eficientes
na redução e na manutenção da perda de peso ao longo dos anos. Com relação à redução das comorbidades, foi variando bastante, né? Para a hipertensão, elas são muito parecidas, mas lá para a depressão, por exemplo, quem realizou o bypass, em contrapartida com quem realizou o sleeve, teve um maior número de pessoas redimiram, melhorou dessa comorbidade, mas, de maneira geral, as duas cirurgias, os resultados são muito parecidos, né? Mas ambas reduzem significativamente todas as comorbidades ao longo do tempo. Então, esse aqui não é um dado do artigo, mas aqui é bastante interessante, que eu achei, porque qual que é o conceito de qualidade de vida para a população, né? Isso aqui foi um estudo feito em Tubarão. Então, o conceito de qualidade de vida para a população é ter uma boa saúde. Então, se a gente pode impactar nesses pacientes, que se ele tem algum benefício com isso, a gente vai estar, de certa forma, fazendo com que eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então, o que se observou foi que não existe uma diferença significativa entre o sleeve e o YDU, mas o sleeve está demonstrando uma técnica menos complexa. E também ela demonstra um controle na regulação hormonal, né, devido à grelina e ao PYY. Quando foi avaliado aqueles pacientes que perderam mais de 65% do seu excesso de peso, mais uma vez, após 4 anos, não houve diferença significativa entre as duas técnicas. Se avaliar aqueles que perderam mais de 50% do excesso de peso, dos que realizaram o bypass, 90% daqueles que realizaram o bypass perderam mais de 50% do excesso de peso. Em contrapartida, 80% dos que realizaram o sleeve perderam mais de 50% do excesso de peso. E aqui, de outros artigos, outras revisões, né, os autores já sugerem que existe uma recuperação mais elevada de peso no sleeve. Só confirmaram, né, que realmente o sleeve, além dele atuar, ele atua na regulação hormonal da fome, né? Porque ele vai diminuir os níveis de grelina. A grelina é produzida principalmente pelo fundo gástrico, que é aquele hormônio responsável pela fome, né? E continua produzindo o hormônio PYY, que é o contrário dele, é o hormônio da saciedade. Foram usadas as mesmas manobras, né, para todos os pacientes. Uma técnica, devido ao sleeve ter apresentado outras complicações, tomaram bastante cuidado em toda a técnica, né, que está descrito aqui. E eles acreditam que todo esse cuidado da técnica deles podem ter, de certa forma, corroborado para que os resultados deles fossem realmente melhores com o sleeve do que com o bypass. Então, realmente, o sleeve ele diminuiu em todas as comorbidades, só que no sleeve gástrico, com relação às complicações, apresentaram-se muito mais, quando apresentaram-se, né, mais complicações menores, mais complicações menores comparativamente às complicações maiores. Necessidade de reintervenção. 6 pessoas necessitaram de uma reintervenção cirúrgica, das que fizeram um bypass, e apenas 3 no sleeve. Com relação à redução das complicações como diabetes e hipertensão, as duas foram iguais. E que realmente o sleeve também ele atua, né, na regulação hormonal do apetite. Confirmou isso. E que, após 1 ano, ambas as cirurgias demonstraram uma redução de 50% no risco cardiovascular. Aí só vale ressaltar algumas limitantes do estudo, que foi um estudo retrospectivo. Então, eles falam que o ideal, na verdade, seria fazer um estudo randomizado, prospectivo, que daí poderia elucidar melhor se realmente o sleeve é a nova técnica mais recomendada para o tratamento cirúrgico. E que houve uma certa tendência na seleção das duas coortes, né, com base no IMC.
porque como eu tinha dito lá no começo, que foi operado os pacientes com no bypass, só que eles estavam com MC entre 40 e 50. Nos outros extremos ou comorbidades foram realizados os sleeve. Então é isso que ele quer dizer, que houve uma certa tendência na separação das duas cores com relação ao IMC. As duas técnicas são seguras e propiciam ótimos resultados na redução do peso e das comorbidades, mas ele mais uma vez ressalta que são necessários novos estudos que possam comparar as duas técnicas. Desculpe, obrigado. Quero parabenizar o Gustavo pela apresentação e gostaria então inicialmente de solicitar a opinião aqui, um comentário acerca da apresentação feita pelo Gustavo e fazer uma crítica do trabalho, sabe? Ricardo, poderia